gente entender tudo o que aconteceu ao nosso redor, desde o que nos norteia, num assunto que hoje é uma questão muito polêmica, que se chama religião. Se nós pegarmos a história, desde Constantino, desde Constantinopla, desde o credo de Nicéia, nós vamos ver que houve grandes e gravíssimas alterações dentro de que antes nós chamávamos de religião genuína. Passou-se então a religião do século, a religião dos últimos tempos, ser chamado cristianismo dentro do credo de Nicéia, que foi datado a 300 anos aproximadamente depois da morte do Machia. Constantino faz uma reunião onde ali ele cria, dentro de Constantinopla, uma religião híbrida, onde ele coloca ali os seus deuses romanos camuflado como santos. Vamos ver o que o livro Santos Pagão, de Juan Chelienza, pode nos dizer a respeito disso. Na página 12 do livro Santos Pagão, ele descreve: temos repartido entre os nossos santos os trabalhos que tinham os deuses dos gentios. Em lugar do deus Marte, sucederam São Tiago e São Jorge. Em lugar de Netuno, São Telmo. Em lugar de Baco, São Martim. Em lugar de Vênus, Madalena. As funções de Esculápio, que era o deus da cura, que hoje é o símbolo, o bastão símbolo da medicina, repartiram entre muitos: São Cosme e São Damião, sem incube das enfermidades comuns, São Roque e São Sebastião da pestilência. Já no século XVI, nosso Afonso de Valdés atreveu a proclamar esse texto que eu acabei de ler. Se você analisa o Santos Pagão, diz o quê? Que o cristianismo tem uma grande semelhança com o paganismo da época. Santos, que hoje são denominados santos, são o quê? Deuses camuflados. Deuses ontem, santos hoje. Se você estudar a mitologia romana e entender os deuses, você vai entender o quê? Que há muito tempo eles trocaram a glória daqueles que eram incorruptíveis, trocaram a glória do Hashem eterno por imagens feitas à semelhança de homens, feitas por mãos de homens, como se você analisar o sincretismo dentro do Vaticano. Se você abaixar foto, não precisa ir no Vaticano. Se você entrar no Google e abaixar foto, você vai ver dentro do Vaticano Júpiter, Poseidon, todos os deuses, Artemis, todos os deuses do pagão romano, todos os deuses que o cristianismo inseriu dentro da religião, o paganismo. Então hoje nós temos uma religião híbrida, onde os santos que se tornaram hoje são os deuses antigos. Vamos ler o que a palavra diz no livro de Romanos? Se nós pegarmos a palavra no livro de Romanos, no capítulo 1, do capítulo 2, do versículo 21, diz: porque tendo conhecido a Hashem, está falando a respeito dos romanos, não o glorificaram como Deus. Os romanos conheceram o Eterno, mas não o glorificaram como Eterno, nem lhe renderam graças, de maneira alguma. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Hashem imortal por imagem feita, segundo a semelhança do homem mortal. O panteão romano, os deuses, que foram o quê? Meras estátuas que foram feitas pela mão do homem. Bem como de pássaro, quadrúpede e répteis. Se você analisar uma imagem de pássaro que foi colocado dentro dessa religião híbrida, o Espírito Santo, que é o Ruach HaKodesh, dentro do credo de Nicéia, colocaram o Espírito Santo como símbolo da pomba, se referindo ao Espírito. Mas isso é um erro, isso é um engano gravíssimo. Por quê? Dentro da mitologia, há muito tempo sabemos que a pomba ela é o símbolo exclusivo para transmitir a própria personificação de Semíramis. Semíramis, mulher de Nimrod, mãe de Tammuz, ela é o quê? Ela é o que a Igreja Católica hoje diz ser o Espírito Santo em forma de pomba. Não, a pomba sempre foi o símbolo de Semíramis. A pomba foi aderida ao Espírito Santo no credo de Nicéia, 300 anos antes do Machia, depois do Machia, aonde os próprios padres ali de Constantino colocaram essa personificação. Fizeram uma religião híbrida, onde pegaram todos os adoradores de deuses pagãos para não, de uma maneira nenhuma, chatear alguns, pegaram e fizeram uma religião híbrida, colocando todo o sincretismo e liturgia pagã.
Se você analisar o livro Os Santos do Calendário Romano, da editora Paulus, na página de número 222, diz assim: alguns teólogos fundando-se no simbolismo de Cristo-Sol. Por que o calendário romano da Igreja Católica, onde está todos os santos, todos os dias do santo, todas a data, eles colocam Cristo-Sol? Porque nós sabemos que é uma adoração solar. Se você ligar a sua TV num programa católico, onde ali o padre segura um bastão ou seu cajado, existe um sol ali. A adoração solar, ela já é muito e muito predominante. Temos um livro aqui de teologia sistemática, onde eu leio bastante, e se nós analisarmos na última página, se eu não me engano, 996, isso, 996, vai falar a respeito do Credo de Nicéia, que foi em 325 a.C., teve uma revisão depois, dentro de Constantinopla, por Constantino, e a liderança ali que compunha a Igreja Católica Apostólica Romana. Diz lá, algum dos dogmas, na hora de dogmatizar, pegaram os dogmas, um dos dogmas era crer no Espírito Santo, trazendo a forma de pomba. O Ruach HaKodesh do judaísmo já não é o Espírito Santo daqui, porque aqui eles colocam como uma pessoa para dar base à trindade babilônica, que é Nimrod, Samiramis e Tamuz, para dar base também que empunharam a trindade egípcia, que é Ísis, Osíris e Horus. Vamos analisar, vamos entender. Crer no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que como o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas e na igreja, uma santa católica e apostólica. Crer no Espírito Santo é uma forma de você praticar uma idolatria, porque você está crendo o quê? No politeísmo e não no unitarismo. Você não está crendo apenas em um Deus, em uma substância. Você está crendo em três. Então você está praticando aí o quê? O politeísmo. Você está praticando a idolatria. Era isso que Constantino quis impor e é isso que o cristianismo quis impor. Se você for estudar o cristianismo, você vai pensar 2 ou 3 vezes ou mais para dizer eu sou cristão, porque no início da propagação do cristianismo foi derramado sangue dentro da cruzada, dentro da aquisição, dentro da era negra. Você vai perceber que houve muito derramamento de sangue. Se o Hashem, ou aquele que nós cremos, que é a própria personificação do amor, ele não diz que ele apenas fez o amor, ele diz que ele é o amor. Jamais ele derramaria sangue para impor umas boas novas aos seus filhos. O que nós temos vivido hoje é um paganismo que está infiltrado, revestido de uma igreja santa que muitos pintam por aí. Pastores que são formados em teologia sabem, conhecem desse assunto, mas eles não têm pregado porque esse assunto não é conivente. O que eles têm feito é enfiar a mão no bolso de ovelhas, mas jamais têm pensado no bem-estar das ovelhas. Todos nós, como seres adeptos de alguma religião, temos o quê? Temos o direito de saber as verdades, mas infelizmente as verdades não está sendo imposta nesse sistema. O que eles estão fazendo é enganando. O que eles estão fazendo é fraudulando. Nós entendemos o quê? Que hoje Jesus Cristo de Nazaré, que é pintado aí dentro do cristianismo, é um Deus solar. Se você entrar no Google hoje e digitar Jesus Cristo, irá aparecer um monte de imagem que leva um sol atrás, sendo então o Deus solar, a personificação do sol. Constantino era Ponce, ele era um adorador do Deus Sol. Existe registro dentro da enciclopédia que diz que antes de Constantino morrer, que ele já tinha se convertido ao cristianismo, ele fez a última oferenda ao Deus Sol. Isso, se você for pesquisar, se você abaixar, você vai entender dentro da enciclopédia. Irmão, quero te dizer, não tem como você pegar o livro Bíblia e não relacionar ele com a história. Você vai ser enganado. A Bíblia ela é um livro histórico. Por este motivo, ela tem que ser acompanhada com a história. Para você ler a Bíblia, você tem que entender os argumentos históricos. Por isso, aquele versículo-chave que tem um enigma diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os santos que estão hoje pintando aí, como João, São Jorge, Tiago, etc., são apenas o quê? Deuses mitológicos que foram simplesmente revestidos dentro de um sistema chamado cristianismo, que tem escravizado. Mas a palavra diz, no livro de Apocalipse, que a Babilônia ia cair. A Babilônia em si é o cristianismo. Por quê? Porque é uma religião híbrida, adepta do deus pagão Sol, adepta
de Roma. Por isso a primeira igreja que era o cristianismo é chamada Igreja Apostólica Romana. Se você hoje for até o Vaticano, não precisa ir até o Vaticano. Se você entrar no Google e abaixar a imagem do Vaticano, você vai encontrar dentro do Vaticano a imagem de Zeus, Poseidon, Artemis. Todos os panteões romanos estão dentro do Vaticano. O que o Papa alega? O Papa alega que diz que são monumentos históricos. Mentira! São monumentos de adoração. Se você analisar o Vaticano, na frente do Vaticano existe um obelisco. O obelisco é o que? É o símbolo de Baal que foi tirado lá desde o Velho Testamento, onde o Hashem sempre lutou contra o povo, porque o povo sempre se voltou a Baal. Hoje vivemos uma adoração babilônica. Quando a palavra diz a respeito de Babilônia, Babilônia é o que hoje nos tem oferecido, o sistema religioso que tem nos oferecido, que não recupera, mas escraviza. Não sou eu que estou falando, amado. Existe base, existe fonte, são materiais de pesquisa. Nós temos buscado, temos estudado para poder falar na veracidade, para poder falar a realidade. Existe hoje homens que detêm a verdade, mas infelizmente são covardes porque não têm falado. Nós, remanescentes, temos falado a verdade. Não acredite em mim, vá buscar a palavra. Se você ler o livro de Romanos, você vai entender o que Roma era capaz e do que Roma era capaz. Dentro do Édito de Milão, quando Constantino ali coloca o que? O cristianismo, eleva o cristianismo sendo uma igreja única e dá poder ao cristianismo. Em hipótese alguma, Roma perseguiu a todos os momentos os nazarins, aqueles que seguiam o Machia. A todos os momentos. Existe um versículo na Bíblia que diz o quê? Vamos cortar a semente, vamos cortar ele, para que o nome dele não seja mais lembrado. Quando eles tramam contra a morte do Machia, eles querem eliminar tanto o Machia quanto a sua raiz. Hoje, servos de Machia têm pregado o quê? A verdade. E dizendo que existem deuses solares hoje sendo cultuados aqui. Existem deuses mitológicos que estão vestidos de santos, mas não são. Cuidado para que o Eterno não te pegue na idolatria. Cuidado para que o Eterno não te pegue no politeísmo. Tome muito cuidado com isso, amado. Vá buscar, vá entender, vá aprender. Se você não consegue, vá buscar vídeos informativos que vão te trazer a verdade. Porque infelizmente hoje, líderes espirituais não estão ensinando a verdade. Covardes, homens fraudulentos, que vão ter a paga com o Hashem. Mas nós temos buscado materiais e fontes, estudado e pesquisado para passar para vocês. Shalom. Yahweh